Irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus por esse dia. Hoje é domingo, culto que estamos aqui celebrando ao nosso Deus. E nesse momento, agora, de uma maneira especial, como todo culto é especial, nós abriremos as nossas Bíblias e vamos pedir ao Espírito Santo que possa falar conosco, cada uma da leitura que será realizada, do que será falado, a palavra de Deus possa fazer uma firme morada em nossos corações. Tá bom? Pode ser. Melhorou. Obrigado, Renata. Nós estamos caminhando para o final da carta de 1 Pedro e por algumas semanas, temos refletido nesse texto tão precioso do apóstolo Pedro, que o escreve inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E agora nós estamos no capítulo 4 e hoje a mensagem será nos versículos de 7 a 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Sete a 11. Vou fazer a leitura desse texto. Peço que cada um acompanhe atentamente na sua Bíblia, também na projeção. Assim diz a palavra de Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende o amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar a Deus? Pai bendito, a sua palavra foi lida, é o alimento necessário para as nossas almas nessa noite. E quis o Senhor, pela sua soberania, que estivéssemos aqui nesta noite, reunidos aqui nesse lugar, a tua igreja, para receber esta palavra. E que, pelo teu Espírito Santo, nós façamos com que essa palavra possa ser, Deus, recebida em nossos corações, em nossa alma, nossa mente. Que o Senhor nos ajude pelo ouvir, no meu falar também. A limitação da minha voz não seja problema para que nenhum, Deus, nem a mim mesmo, saia daqui edificado e alimentado pelo Senhor. Nós te pedimos isso, Deus. É o Senhor quem fala sempre conosco. Sabemos que o Senhor irá falar e que o Senhor nos ajude, Pai. Essa é a minha oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. A minha voz está melhorando. Já estava pior, mas já vai encaixando um pouco melhor. Irmãos, hoje pela manhã, eu comentei dentro do que nós estávamos abordando, no texto de 2 Timóteo, um fato histórico. Alguns que estavam aqui pela manhã vão lembrar. Falei sobre o dia D da Segunda Grande Guerra Mundial. O dia D, que foi um dia, não vou me lembrar de cabeça exatamente, mas foi em junho de 1944.
salvo engano, foi 6 de junho de 1944. Como eu disse, pela manhã, esse foi um dos principais dias da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial. Por quê? Foi quando houve uns esforços das nações aliadas contra o exército alemão, que dominava boa parte da Europa, e eles fizeram uma grande investida na França, onde que estava sendo dominado, e ali é um território muito estratégico para tudo que estava acontecendo na Segunda Guerra, porque pela França você acessa várias outras nações e você tem um domínio do centro da Europa. E os aliados sabiam que o exército alemão, que era muito forte, muito inteligente, muito estratégico, precisava ter os seus fundamentos abalados. E uma vez que você abalasse o fundamento daquele poderoso exército, a vitória iria ocorrer, ou ela ficaria mais fácil de ocorrer. Então, nesse dia, foi uma das grandes investidas, 6 de junho de 1944, contra o exército alemão, né? E como eu disse pela manhã, a gente falou um pouco do sofrimento cristão, e eu usei uma analogia, porque muitos daqueles soldados e os generais sabiam disso, muitos soldados seriam sacrificados naquele dia, para que o exército alemão começasse a ser arruinado. Mas muitos perderiam a sua vida. E sabiam que estavam perdendo a vida em torno dessa missão. E muitos foram para o fronte de batalha e foram cumprir essa missão. Pela manhã, eu falei que assim nós devemos ser também. Saber que nós estamos numa missão e que essa missão, ela necessariamente, ou quase que inevitavelmente, vai incorrer em sofrimentos. Mas isso não deve fazer a gente fugir da frente da batalha. A gente tem que seguir. Porque uma missão principal, que é a missão do próprio Deus, está sendo cumprida por meio de todos nós. Alguns que sofrem mais, outros que sofrem menos. Mas a missão de Deus está sendo cumprida. Só que hoje, olhando para a história, e às vezes fica mais fácil depois que a história passa. A guerra mesmo, ela só vai acabar em 1945. Alguns datam ali como agosto de 1945. Ou seja, quase um ano depois que a guerra realmente acabou. Mas quando a gente olha para a história, muitos falam, a guerra, ela começou, o fim dela, exatamente no dia D, em 1944. Assim, ó, a guerra acabou mesmo em 1945. Mas o que eu chamo aqui de o início do fim foi exatamente em 1944. Até os grandes generais sabiam disso. Se nós conquistarmos ali Paris novamente, nós entrássemos para dentro do território francês e conquistássemos Paris, nós vamos derrubar todo o exército alemão. E realmente o plano se cumpriu. A partir daquele dia D, muitas vidas foram ceifadas, mas o exército avançou para dentro de toda a Europa, reconquistou Paris e depois foi até chegar na Alemanha e derrotar o exército alemão. E houve o fim da Segunda Guerra. Então, ou seja, o início do fim. A gente pode olhar para a história e falar assim, ó, esse final teve começo aqui. A gente consegue achar a causa, a raiz do final, quando a gente olha para a Segunda Guerra Mundial. E eu trago isso porque na vida cristã, e na nossa caminhada cristã, nós temos algo que é parecido, é uma analogia. Nós caminhamos para um final, que nós não temos a data, Rubinho, exata desse final. Alguns até se atrevem, né, por meio de imprudência, e talvez, em alguns casos, por uma má intenção, marcam data do fim dos tempos, né? Isso não é incomum na história. Vira e mexe, tem alguém marcando a data do final dos nossos tempos. Por mais que a gente sabe que existe um fim e que esse fim está próximo, ninguém de nós sabemos a data. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós podemos dizer que sabemos e tem uma data, assim como o dia D. O início do fim já começou. A gente nunca pode perder essa perspectiva. O início do fim de todas as coisas já começou. E Cristo, quando veio, Ele inaugura esse tempo final. E Ele deixa umas palavras para todos nós falando, o fim está próximo. É chegado o reino de Deus. O
reino de Deus chegou. E o fim está próximo. Ele não marcou a data, mas algo nós podemos saber: o início do fim já existe diante de nós. E é por isso que nesse texto aqui de 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 7, Pedro ele afirma: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Há uma dificuldade de interpretação aqui desse texto. Ele não é tão fácil para a gente. E a gente já tem 2 domingos aí que nós estamos trabalhando com alguns textos difíceis de Pedro. Porque Pedro ele é um texto muito doutrinário, ensina muita coisa, mas algumas coisas a gente não tem uma ideia exata do que Pedro estava querendo dizer. E aqui está uma dessas frases também difíceis da carta de Pedro, porque ele fala assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. E aqui pode existir algumas perspectivas. Primeiro, a própria perspectiva pessoal de cada um leitor dessa carta. Quando fala assim, o fim está próximo, ou seja, a ideia é que a vida daqueles que estão lendo também tem um final. E o final das nossas vidas, irmãos, não é tão longe. Às vezes a gente vive, né, principalmente os jovens, né? Júlia, Bruna, João Vitor, né, Isabelle, Luquinhas. A gente tem, às vezes, quando está nessa idade de vocês, a ideia é que a vida é extremamente longa. O Joe levantou a mão ali? Não, Joe, são os jovens que eu estou falando, né? Para os jovens, né? Os jovens têm essa ideia que a vida é longa. Mas, sejamos realistas, né? Até para o mais jovem, a vida é muito curta. O fim sempre está próximo de nós, na nossa própria vida pessoal. Alguns avaliam esse texto e falam que Pedro está falando, ou citando aquilo que aconteceria no ano 70, a destruição de Jerusalém. Né? E aquilo iria afetar mais ainda todos os judeus, aquele povo que viria ali, e o povo se iria espalhar. Alguns compreendem que pode ser isso também. Mas, o que eu creio, é a realidade que Pedro está querendo colocar diante de nós, que o fim de todas as coisas, e essa palavra fim também tem uma explicação um pouco diferente, ele sempre está próximo. O fim, para todos nós, especialmente para os cristãos, é algo que a gente deve ter em mente e saber que ele está logo ali. Eu não sei quando, mas eu nunca posso descansar ou ter uma visão míope, achando que Jesus não volta esse ano. Com certeza. Quem de nós aqui poderia levantar com certeza e dizer, Jesus não volta esse ano? Aí poderia surgir as teorias, Vanessa, falando assim, não volta porque tem muitas nações, muitos povos que devem ser alcançados. E a gente não tem condição de fazer isso até dezembro. A gente sempre olhando com o nosso olhar humano, né? Humanamente é impossível mesmo. Humanamente a gente olha e fala assim, é impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. A gente nunca saberá com certeza quando Cristo voltará. Sinais ele deixou, e vários. E ainda ele falou, vai ter rumores de guerra, haverá terremotos, haverá movimentos que envolverão inclusive a própria natureza, que apontarão que o fim está próximo. Eu não sei você, mas eu olho para tudo que está acontecendo do nosso lado, e eu sempre tenho essa realidade, o fim está próximo. Eu disse que essa palavra fim, ela pode ter duas conotações ou perspectivas. E a gente não sabe também exatamente qual significado Pedro queria usar aqui. Porque a ideia de fim é do final mesmo, né? Ou seja, o momento que acaba alguma coisa. Isso é o fim. Só que o fim também tem um segundo sentido. Quando a gente fala assim, a ideia da finalidade, ou seja, para que aquela coisa existe? Qual é o propósito daquilo? E Pedro poderia, em uma aplicação para essa frase, falar que assim, o propósito de todas as coisas está próximo. Só que para a vida, para que nós entendemos dentro do cristianismo, isso sempre está atrelado ao final de tudo também. Porque há um propósito na criação, irmãos. A gente nunca pode abandonar isso. O propósito da criação é um só: glorificar a Deus.
toda a criação, tudo que existe, cada pessoa que está aqui nessa noite foi criado com um propósito principal: glorificar a Deus. E a gente não precisa se enganar, todos glorificaram a Deus, sejam os justos ou sejam os ímpios. Tudo vai redundar em louvor e glória a Deus. Sejam os ímpios, recebendo a devida punição pela rebeldia diante de Deus e o juízo, e isso também rende glória a Deus, ou seja, os salvos, glorificando a Deus por serem redimidos pelo amor e pela graça que Deus derramou a pecadores. Todos vão glorificar a Deus. Então, seja qual caminho a gente escolher, se é a ideia do final ou do propósito, certo é que tudo se encontra no final de toda a história. E Pedro, há 2000 anos atrás, falou: o fim está próximo. A gente tem que lembrar que Paulo, o apóstolo Paulo, tem que escrever para um outro grupo de crentes que já estavam deixando o seu trabalho, achando que Jesus já ia voltar. E aí Paulo tem que dar um tapinha nas costas e falar assim: meu amigo, você tem que trabalhar. Quem não trabalhe, quem não quer trabalhar, então não coma. Ah, mas Paulo, mas Jesus está voltando. Assim, você sabe? Porque eu não sei que dia que vai voltar. Vão trabalhar. A ideia é que o cristão, ele está na história sempre com duas realidades. O fim está chegando, e ele já está decretado, mas ele ainda não chegou. É o já e ainda não, que todo cristão vive. Já existe uma realidade diante de nós. Cristo está próximo, Cristo está voltando, mas ele ainda não voltou. E aí a gente tem que ter um certo compromisso com essa história que Deus nos manda. E Pedro está exatamente trazendo, esse é o primeiro ponto, a aplicação desse texto, uma realidade diante de nós. O fim está próximo. Vamos ler Romanos 13, 12. Romanos, capítulo 13, versículo 12. O próprio apóstolo Paulo também trabalha essa realidade. Vamos todos eles juntos? Vai. Vai alta noite e já vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Paulo também trabalha essa mesma realidade. A noite está sendo deixada, já vai chegando o dia. E haverá um dia em que o sol da justiça brilhará diante de nós com alta intensidade. É Jesus, quando ele chegar. Então a noite está deixando. Essa noite está sendo deixada e já vem o alto dia. A ideia que Paulo está falando aqui, guarda alta, porque o fim também está próximo. Agora voltando lá para o texto de 1 Pedro, no capítulo 4, ainda no versículo 7, depois de trazer essa realidade, a segunda parte que eu queria chamar a atenção de todos nós aqui nessa noite é: se o fim está próximo, se Jesus está chegando, existe uma postura de sentinela, de atenção, que nós devemos ter. Enquanto cristãos, nós precisamos disso. Lembrando que Pedro está falando para um povo que está sofrendo, e um povo que cada vez mais vai experimentar o sofrimento por serem cristãos. Aqui é o início da perseguição cristã. Essa perseguição iria aumentar em muito. E Pedro está trazendo uma realidade que era para aquecer o coração daquele povo. Jesus vai voltar, o fim está próximo. Tem um propósito para tudo isso, e tudo glorifica a Deus. Agora, não vamos ver de qualquer maneira. Nesse intervalo que nós não sabemos, entre o já e o ainda não, existe uma postura. E o que Pedro, a partir dessa realidade, coloca para a gente? Ainda no versículo 7. Ele fala assim, sede, portanto, ou seja, já que o fim está próximo, então, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Há pouco tempo eu falei que nós precisamos
pregar mais sobre a volta de Cristo Jesus. E eu até falei assim, nós devemos, inclusive, orar para que Cristo volte, para que todas as coisas cumpram o seu propósito para qual foram criadas, para que Deus seja glorificado no final de todas as coisas. E aqui, uma da primeiras instruções que Pedro coloca para nós, é que nós, enquanto cristãos, sabendo da realidade de que Cristo está próximo, nós devemos orar, e a nossa oração, ela tem que ser criteriosa e sóbria. O que é uma oração criteriosa? Oi? Tem critérios. E esses critérios. E para que a gente às vezes vai fazer uma escolha, a gente coloca critérios. A gente coloca critérios para que a gente sempre faça a melhor escolha para aquela situação específica. Ou seja, eu coloco critérios para que eu faça a melhor escolha. É como uma empresa que vai recrutar um funcionário. E essa empresa, quando vai recrutar, ela estabelece critérios. Aí eu preciso que tenha ensino médio completo, preciso que tenha curso de informática, saiba dominar o Word, dominar não, mas mexer bem com o Word, mexer bem com Excel, um PowerPoint, né? E ainda eu desejo que ela fale bem. Um exemplo. Então esse é um critério e você seleciona a pessoa dentro daqueles critérios, para que você não faça uma má escolha. Pedro está falando que, sabendo que Jesus está voltando, que o fim está próximo, e que todas as coisas estão cumprindo aquilo que Deus estabeleceu, e esse dia vai chegar, as nossas orações devem ser criteriosas e sóbrias. Ou seja, já passou uma fase em que a gente tem que exaustivamente pedir assim, Deus, me dá uma chácara de 3.000 metros quadrados, com um riachinho passando ali no fundo, né? Um sabiá cantando ali na porta da janela, né? Ter um fogão a lenha com uma churrasqueira, um forninho ali, legal. Dá isso, Deus. E aí você ora isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí às vezes no sábado, você, depois de ter orado várias vezes para Deus pedindo essa chácara, fala assim, Deus, estou lembrando um negócio aqui, faz com que o teu evangelho chegue lá na África. Faz isso. Mas vamos voltar naquele assunto da chácara de novo. Né? Isso não é uma oração criteriosa para um crente que sabe que Jesus está voltando. É por isso que eu falo, a realidade que Jesus está voltando muda as nossas orações. A prioridade muda. O que tem valor realmente para a gente muda. E às vezes nós estamos tão confortáveis nesse mundo que a gente está esquecendo dessa realidade que Pedro está falando aqui, que as nossas orações têm que ser criteriosas e sóbrias. Ou seja, o cristão deveria orar com a intensidade tal, pensando sempre no reino de Deus, sempre no evangelho que precisa avançar. Mas muitas vezes as nossas orações, elas estão voltadas para pessoas que querem ficar um tempinho mais nesse mundo aqui. E se a gente pudesse orar, a gente até invertiu o que eu falei. A gente fala assim, Deus, se o Senhor for chegar por agora, estica a chegada mais um pouquinho. Porque esse mundo está tão gostoso. Tá bom. Estica mais um pouquinho. Não chega agora não. Maranata não vem não, Senhor Jesus. Talvez nós oraríamos assim. Que triste realidade que nós estamos enfrentando no pós-modernismo. Nesse conforto que nós estamos vivendo, no sofá das nossas casas, nas televisões, que hoje existem 100, 120, 130 canais, séries, Netflix, que a gente pode assistir o tempo todo. Hoje, né, até o mais apertado de nós faz um esforcinho ali junto, mas pode pedir um hambúrguer para chegar em casa. Você vê, a gente não precisa nem sair para comer. Esse mundo está confortável demais para o cristão. E às vezes, como nós lemos em Ezequiel, Deus manda o sofrimento para despertar o povo. Como nós lemos em Ezequiel, Deus falou para Israel, foi eu que mandei o sofrimento para vocês. Não foi Satanás que me pediu. Não foi o inimigo de vocês que pediu. Foi eu que decidi. Vocês vão sofrer. Porque parece que eles perderam a realidade de quem vocês são. Vocês são povo meu. Vocês têm uma missão para cumprir, têm um chamado para cumprir. Perdeu todo o critério.
E Pedro já inicia aqui falando: sede criteriosos nas orações e sóbrios. Continua o texto, versículo 8. Acima de tudo, aquele que quer chamar a atenção, hein? Fala assim, ó, acima de tudo. Ou seja, tem muita coisa para fazer, mas tem uma coisa que tem que estar na prateleira de cima, merece destaque. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ou seja, uma coisa tem que ser muito importante na nossa vida, sabendo que a realidade do fim está próxima. O amor um para com os outros. E aqui, veja só, Pedro ainda coloca ênfase nessa palavra, que fala, é um amor intenso. Tende amor intenso um para com os outros. E ainda ele fala o porquê disso. Porque o amor intenso cobre multidão de pecados. A gente tem que ter um cuidado aqui para ler essa frase, senão a gente acha que o amor cobre os nossos pecados, ou seja, deixa que os nossos pecados fiquem escondidos. Não é isso que Pedro está querendo falar aqui. É a mesma coisa dos nossos pecados. Porque muitas vezes a gente tem a ideia que os nossos pecados, a gente fala assim, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. E a gente tem essa ideia que Deus, é como se Ele tampasse os olhos e não visse os nossos pecados, ou fingisse que Ele não aconteceu. Não. Os nossos pecados foram devidamente punidos na cruz de Cristo. O amor de Deus por nós, entregando o seu Filho naquela cruz, não fez com que Ele esquecesse dos nossos pecados. Pelo contrário, quando Ele destila a ira, o Deus Pai destila a ira sobre o Filho, Ele sabe cada um dos nossos pecados que estavam ali. Cada um deles. Os que nós já cometemos, o que nós cometemos hoje, e o que nós cometeremos ainda no futuro. Cada um dos nossos pecados foram punidos ali. Deus se lembra exatamente de cada um deles. Só que no tribunal, vai chegar lá uma boa notícia, que falando assim, Vandinho, o seu pecado está pago. Você pode passar por reino de Deus. Está pago. Ele foi colocado na cruz de Cristo. Ele não está esquecido, ele não está assim. Ele só não vai ser lembrado mais no tribunal. Não tem valor mais no tribunal de Deus. Está pago. E Pedro está falando que o amor intenso que nós desenvolvemos uns pelos outros apaga a multidão de pecados. E olha que conselho tão importante que o apóstolo Pedro nos dá, porque isso é uma verdade. Porque quando nós amamos intensamente uns aos outros, a gente sabe perdoar melhor o nosso irmão. É por isso que o amor intenso cobre uma multidão de pecados. Porque quando uma pessoa erra comigo, eu não deixo aquele pecado proliferar diante de mim no meio da igreja, fazendo com que aquilo faça mais mal. Aquele pecado chega diante de uma pessoa que ama o outro irmão e fala assim, você está perdoado, meu irmão. Vamos caminhar junto. Eu te perdoo. Ou o próprio irmão fala assim, irmão, me perdoe, eu errei com você. E o irmão fala, está perdoado, vamos caminhar junto. São pessoas que se amam, pessoas que seguem o mesmo propósito no corpo de Cristo. E esses pecados que vão surgindo em torno de nós, eles vão sendo cobertos, no sentido que eles vão sendo quitados entre nós. A gente não lembra mais, é perdão genuíno. É perdão que faz com que, mesmo diante da perda real que a gente tem, por a pessoa errar conosco, a gente perdoa sinceramente. Por isso que Pedro fala assim, acima de tudo, porque uma coisa que não pode ser vista na igreja é pecado. Não que nós não pecamos, irmãos, mas a continuidade do pecado na vida de uma igreja, ela tem que acabar. E ela acaba quando nós amamos uns aos outros. Nem que isso, muitas vezes, envolva a disciplina eclesiástica, a disciplina da igreja. Quando a gente está disciplinando, não tem nenhum malvadão que quer fazer mal para alguém, ou pelo menos não deveria ser assim. Quando nós disciplinamos um entre nós, a gente está mostrando amor, cuidado. A intenção é restauração. A intenção é falar assim, você pecou, mas nós vamos caminhar para que esse pecado seja apagado no meio de nós. Para que ele seja algo que só nos lembre em algum momento da história para falar o quanto Deus foi generoso para conosco.
misericordioso para conosco. Continua as orientações para aqueles que estão vivendo perto do fim, perto da realidade. Versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Mais uma instrução que por vezes aparece nas Sagradas Escrituras. A ideia da hospitalidade. Ou seja, enquanto cristãos, nós devemos ter a nossa casa aberta. E eu queria aqui tratar da maneira literal e da maneira figurativa. A maneira literal é literal. As nossas casas literais, que a gente tem os nossos endereços, eles sempre devem estar abertos para a hospitalidade. É uma marca cristã. Sempre estarem abertos para poder abençoar a vida de alguém. Sempre está aberto para uma pessoa que está atribulada encontrar um lugar de consolo. Isso é hospitalidade. Da mesma forma, e aqui eu vou usar uma linguagem figurativa, as nossas próprias vidas têm que ser vidas de pessoas hospitaleiras, que estão sempre com os corações, os ouvidos e a mente pronta para receber alguém, escutar essa pessoa, ouvir muitas vezes os desafios ou as dores que essa pessoa está sentindo, para que como hospitaleiros a gente possa cuidar dessas pessoas. E Deus nos instrui, sede, por meio do apóstolo, sede hospitaleiros. Mas tem um modo de ser hospitaleiro, é sem murmuração. Não é fazer porque tem que fazer. Pedro pede para que a gente desenvolva em nós, em nosso espírito, a ideia que essa hospitalidade tem que ser feita com alegria. Tem que ser feita sabendo que a gente não deve murmurar. Irmãos, às vezes a gente, como pastor, muitas pessoas vão pedir conselho, né? E às vezes existem necessidades que não tem horário. Não tem horário. Tem hora que a pessoa vai chamar 1h da manhã. Isso não precisa ser regra não, tá, irmãos? Tá? Se a gente puder sempre ter um horário mais adequado, né? Então acho que, não, a pessoa às vezes está ali, vou ligar para o pastor 1h da manhã, né? Aí liga para o pastor, ou às vezes o pessoal do louvor liga, pastor, o que você acha de a gente trocar aquela bateria? Isso não é uma ligação que vai acontecer 1h da manhã, né? Mas às vezes tem situações, como eu já recebi, de madrugada, de pessoas que já caminharam comigo na fé, amigo, ligou e falou assim, ô Jô, acabei de usar droga, fiz uso de uma droga agora, me ajuda. E aí o nosso coração, a gente pode ficar assim, você está me ligando, é alta madrugada, resolve sua vida aí, desliga. A gente tem que falar assim, Deus, obrigado, porque foi o Senhor que mandou ele ligar para mim, o Senhor que direcionou, e eu estou aqui à disposição. Vai tirar meu sono, vai tudo, mas obrigado, Deus, por me fazer um instrumento do Senhor nesse momento. Essa é a ideia do sem murmuração. Vai tirar a gente do conforto, porque a hospitalidade, em qualquer situação, sempre é desconfortável. Sempre a gente tem que preparar a casa, né? Sempre tem que arrumar, os irmãos estão recebendo da igreja nas casas, né? E eu sei, irmãos, eu sei claramente que sempre dá um trabalho para todos que estão aqui. Por mais que todo mundo recebe com alegria, mas a hospitalidade sempre gera um incômodo. Sempre tem uma coisinha que quer ajeitar ali, tal, preparar. Ninguém recebe assim, não, chega aí do jeito que está. Não, eu sei como que é. Mas a gente sempre tem que estar com o nosso coração pronto. Até para o desconforto que acontece, a gente poder ser hospitaleiro àqueles que nos procuram. Inclusive em nossas casas físicas. Por fim, avançando nessa parte, no versículo 10, o apóstolo fala assim, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, o fim está próximo. Sirvam uns aos outros, com o dom que Deus deu a cada um. E é interessante isso, porque muitas vezes a gente quer ser servido por algum irmão num determinado dom e ele não tem aquele dom.
A gente quer que o irmão nos sirva com aquilo. Irmãos, cada um tem um dom. E que Pedro está falando que ele se manifesta de maneira multiforme. Existem maneiras variadas dos dons entre nós e que eles são presentes que Deus nos dá para a gente possa servir um ao outro. Tem irmão que tem o dom da hospitalidade. Nem todos têm esse dom. Mas Pedro falou que mesmo assim todo mundo tem que ser hospitaleiro sem murmuração. Agora tem irmãos que têm o dom da hospitalidade. Tem irmãos que ele não vai se sentir bem se você for na casa dele. Não. Tem irmãos que ele vai ficar bravo com você se você não for na casa dele. Vai dizer, eu quero que você vá lá na minha casa. E não importa se chegou alguém lá de surpresa. Quem tem esse dom assim, meu amado, entra aqui, ainda bem que você veio, está precisando de uma visita aqui hoje. Só que tem algumas pessoas que às vezes não tem esse dom, né? E às vezes pode até se incomodar com uma visita inesperada, chega de uma hora para outra. Dom, algumas pessoas têm alguns dons, outras não. Mas cada um de nós tem um dom. Alguns mais hospitaleiros, alguns o dom da misericórdia, alguns o dom do pastoreio, sem necessariamente ser o pastor, e tantos outros dons, os dons da oração, dons que Deus vai dando à igreja para que a gente possa servir uns aos outros. E essa realidade dos dons traz uma verdade: todos possuem dons, todos nós. Tem nenhum crente que não tem dom. Todos os crentes têm dons. E o dom que Deus colocou na sua mão é para que você sirva o outro. Não é para glória própria, para que você se exalte. Não é. É para que você sirva o outro. Então é assim que Pedro fecha o comportamento de crentes que vivem a realidade que o fim está próximo. Pessoas que oram com critério, pessoas que amam intensamente umas às outras, pessoas que servem umas às outras e pessoas que são hospitaleiras sem murmurar. Padrão de cristãos. E ele fecha o versículo 11 com esse serviço. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas, aqui chega a parte final desse texto. Ou seja, qual é a finalidade disso tudo? Por que a igreja tem que se esforçar, mesmo em meio ao sofrimento, em amar tanto, em servir tanto ao outro, em ser hospitaleiro, em ter orações tão criteriosas, pensando no reino de Deus? Está aqui no versículo final, que é o versículo 11. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, a igreja é esse organismo vivo, belo, que tem um propósito principal: glorificar a Deus. Só que nós glorificamos a Deus não quando nós muitas vezes somos alvos de escândalo, alvos de chacota, inclusive das pessoas, porque muitas vezes a igreja manifesta algumas coisas que são muito estranhas e que fogem do evangelho genuíno, ou a igreja dá um mau testemunho nas televisões, nas rádios. Isso não glorifica a Deus, isso não agrada a Deus, isso não gera louvor nenhum a Deus. Agora, quando esse organismo vivo entende a realidade que Jesus está voltando, e por causa disso, sabendo que o fim está próximo, ama intensamente uns aos outros, serve uns aos outros, tem a hospitalidade de ter o coração e os ouvidos abertos uns para os outros, reconhece o dom que tem, e esse dom é para investir na igreja de Cristo. Irmãos, essa igreja glorifica a Deus. Essa igreja valoriza aquilo que o próprio Senhor Jesus fez, entregando a sua vida por nós. É por isso que Deus sempre é glorificado por meio de
Jesus. Porque foi por meio de Jesus, pelo sacrifício de Cristo, que abriu uma imensa avenida, onde a graça de Deus, por meio da cruz, é derramada sobre pecadores. E esses pecadores que recebem essa graça, tentam ou se esforçam em viver a semelhança do Salvador, semelhança de Cristo. E quando mais nos parecemos com Cristo, em todos os seus aspectos, quem mais amou nessa terra? Jesus. Quem mais foi o hospitaleiro mais nobre dessa terra, sem ter um endereço fixo, pelo menos no seu ministério? Jesus. Quem empenhou todo o seu dom, inclusive o dom da vida, para servir a cada um de nós? Jesus. Jesus é o exemplo máximo, irmãos. Máximo daquilo que nós devemos ser. E procurar viver igual Jesus é procurar uma vida que glorifica a Deus. É procurar uma vida que de fato vai exaltar o nome do nosso Senhor. E é a Ele, não à igreja e não a nós, que pertence toda a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos ajude nessa missão, de nos parecermos mais com seu Filho amado Jesus, aquele que tanto se entregou, aquele que tanto amou e aquele que tanto nos ajuda. Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse texto que chega até nós, fruto dessa carta preciosa, Pai, que o Senhor inspirou o apóstolo Pedro. Obrigado pelas realidades que aqui, Deus, foram trazidas a cada um de nós. Que pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia, nós possamos, Deus, recebê-la com grande amor, com grande carinho, sabendo que aqui são verdades eternas que estão escritas. Diante do que nós ouvimos, Pai, eu peço para mim e para os meus irmãos, que a gente nunca abandone a realidade que Cristo está próximo, que o fim de todas as coisas está próximo, que o propósito que o Senhor estabeleceu para a criação há de se cumprir, e o Senhor irá voltar sem demora. Coloca isso em nossas mentes, Deus. E diante dessa realidade, nos ajude a viver como cristãos de verdade, Deus. Cristãos que amam, que servem, que são hospitaleiros, que não murmuram, que entendem o dom que receberam para servir ao irmão que está do lado. Nos ajude nisso, Deus. E que em tudo isso, em todas essas coisas, Pai, o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Não a nós, Senhor, mas a Ti somente, toda a glória, todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Que o Teu nome, Deus, se torne cada vez maior diante de nós e de toda a história. E que nós sejamos, Pai, aqueles que estarão naquele grande coral no dia final, declarando as verdades, Deus, que nós cantaremos ali, que é o único que é digno o louvor, a glória. Nós estaremos ali, Deus, jubilosos, falando daquela realidade. E que nós, na nossa história, possamos fazer com que a glória do Senhor seja conhecida por meio daquilo que fazemos enquanto igreja do Senhor. Cuide de nós, tenha misericórdia, Deus, e nos ajude. Essa é a oração que eu faço por todos nós nessa noite, em nome daquele que nos salvou, o Senhor Jesus Cristo. Recebeis a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, a igreja reunida nessa noite, e sobre a igreja espalhada por toda a terra, até que Cristo volte. Amém. Amém.